Você sabia que por esse chão passaram mais de 1 milhão de pessoas escravizadas? E que a força delas ainda ecoa na cultura, na música e na alma do Rio? Hoje a gente vai caminhar por esse território, redescobrindo as raízes que marcaram e ainda marcam a identidade do nosso país. Vem comigo descobrir a verdadeira história que o Brasil esqueceu de contar. Oi, eu sou Fernanda Viseu e hoje eu vou te levar por um passeio muito especial, o Free Walking Tour da herança africana aqui no Rio de Janeiro. A gente vai caminhar por lugares que escondem histórias poderosas, histórias de dor, mas também de resistência, cultura e legado. Vamos começar essa jornada no coração da dor e da resistência, no Cais do Valongo. Durante mais de um século, o chão onde estou agora ficou escondido sobre concreto, mas em 2011, escavações nas obras do Porto Maravilha revelaram um dos capítulos mais sombrios da nossa história, o Cais do Valongo. Foi aqui que desembarcaram mais de 1 milhão de africanos escravizados entre os séculos 18 e 19. Homens, mulheres e crianças, arrancados de suas terras, tratados como mercadoria, pisaram pela primeira vez no Brasil neste solo. E apesar disso, por muito tempo, esse lugar foi apagado da memória oficial do país. Em 2017, o Cais do Valongo foi reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Estar aqui é caminhar sobre uma cicatriz que insiste em não ser esquecida. É um dos locais que visitamos com o guia no tour, e é justamente ao redor deste cais que nasceu a Pequena África, um território de resistência, fé e reconstrução da identidade negra no Brasil. É por essas ruas que seguimos agora, para entender como essa herança sobreviveu e se transformou na alma da cultura brasileira. Após a abolição da escravidão em 1888, milhares de pessoas negras foram deixadas à própria sorte, sem apoio do Estado. Muitas buscaram abrigo aqui, ao redor do antigo cais. Foi assim que nasceu a região que chamamos de Pequena África. Mais do que um lugar físico, a Pequena África se tornou um espaço simbólico de reconstrução da identidade negra no Brasil. Aqui se preservaram línguas, músicas, religiões e tradições que resistiram ao apagamento imposto pelos colonizadores. Foi neste território que Umbanda ganhou força, que os ritmos africanos ecoaram pelas ladeiras, que a capoeira virou resistência e que surgiram os primeiros passos do samba. A Pequena África é raiz viva da cultura brasileira. Neste local passaram muitas pessoas importantes, e entre as figuras que transformaram este território em um reduto de fé, festa e luta, está uma mulher essencial para esta história, Tia Ciata. Histórias como essa merecem ser contadas e compartilhadas. Se esse vídeo te tocou, manda para alguém que também precisa conhecer a verdadeira história do Rio. E já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e conhecer outros tours incríveis que a gente faz por aqui, como o tour histórico no centro do Rio ou o nosso pub crawl na Lapa. E falando em histórias que merecem ser lembradas, costureira, doceira, mãe de santo e a grande articuladora cultural do seu tempo. Entre as vielas da Pequena África, uma mulher transformou sua casa num dos principais centros de resistência e cultura negra do Rio, Tia Ciata. Ela recebia músicos, capoeiristas, líderes religiosos e políticos, inclusive até o presidente do Brasil da época,
Venceslau Braz foi tratado por ela com banho de ervas, rezas e saberes ancestrais que atravessaram o Atlântico. Tia Seata não apenas protegeu pessoas, ela protegeu uma cultura inteira. Foi em sua casa que o samba encontrou abrigo. Longe dos olhos da repressão, mas perto das forças das raízes africanas, como conhecemos hoje. Mas a herança africana vai muito além da música. Ela está nos nossos gestos, nas comidas, nas festas, na fé. E sobreviveu até os dias de hoje. A herança africana está viva. A cultura negra não apenas sobreviveu, ela moldou o Brasil que a gente conhece hoje. E é por isso que andar por essas ruas é mais que um passeio. É um reencontro com as raízes que o país tentou apagar, mas que seguem florescendo em cada canto. Esse vídeo foi só um gostinho do que você vai viver no Free Walking Tour Herança Africana e Boulevard Olímpico. A Free Walker Tours foi a pioneira no modelo de Free Walking Tour no centro do Rio. Está nativa desde 2013 e já levou mais de 250 mil pessoas a explorar a cidade de um jeito diferente, mais profundo, acessível e consciente. E aqui o tour não tem valor fixo. Seguimos o modelo de Free Walking, ou seja, você participa livremente e no final contribui com quanto quiser. E no tour completo tem histórias e lugares que nem dá para imaginar. Vem descobrir o que ainda pulsa no coração do Rio. Até a próxima!